Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Gostaria de mandar um forte abraço para cada um de vocês. Eu estava com saudade, porém, nós temos um checklist de algo em torno de 11 a 13 aulas já gravadas. Eu espero que esse ato, no qual eu não subi conteúdo, você tenha assistido todos os materiais enviados e resolvido todas as questões. Desse modo, reiniciamos o nosso edital a partir desse ponto, ou pelo menos os conteúdos que nós acreditamos que farão parte da composição de sua prova. Então, essa aula, meu querido, a gente vai tratar de um tema que para todo concurso público que cobrar a disciplina de conhecimentos gerais ou atualidades deve se fazer presente, tá bom? Eu me chamo Guilherme Lemos e sou seu companheiro durante sua trajetória até a sua aprovação. Hoje, o tema que nós vamos trabalhar é o projeto Conexão Amazônica, Encontro dos mitos, entre aspas, e eu irei explicar o porquê da construção desse título proposto. Geralmente, eu trabalho com o detalhamento da notícia. Por quê? Porque concurso público pode aparecer questões de cunho específico. Você se prepara para o complexo, você se aprofunda no conteúdo e quando encara a prova, às vezes ele cobra um dado específico, uma determinada informação e você é pego de surpresa. Então, geralmente eu inicio me apropriando do fato da atualidade e detalhando a notícia. Então, observem, o encontro entre o presidente da República e a pessoa mais rica do mundo ocorreu no dia 20 de maio de 2022, numa sexta-feira, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a revista Forbes, uma revista norte-americana que geralmente ranqueia aqueles que possuem a maior fortuna em dólares, coloca o sul-africano Elon Musk como a primeira pessoa no mundo, atente, a primeira pessoa do mundo a alcançar um patrimônio superior a 300 bilhões de dólares. Informação de suma importância, tá bom? Com relação ao Elon Musk, o mais rico do mundo e aquele que alcançou, se tornando a primeira pessoa a atingir um patrimônio de 300 bilhões de dólares. Vocês devem ter acompanhado que o mesmo veio ao Brasil, desembarcou em São Paulo, inclusive para a inauguração de um hotel de luxo chamado Hotel Fasano em São Paulo. E no dia 20 de maio se encontrou com o chefe de Estado, com Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, uma crítica a ser feita, no sentido de que alguns afirmam que o homem mais rico do mundo deveria ter ido ao encontro do chefe de Estado brasileiro em Brasília, e não o contrário. Mas é apenas uma crítica, tá bom? Apelido do empresário sul-africano. Lembrem-se, porque o slogan desse título, abaixo de Projeto Conexão Amazônica, entre aspas, o encontro dos mitos. Vocês devem ter acompanhado que Elon Musk anunciou a compra da rede social Twitter, tá bom? Ele anunciou
a compra da rede social Twitter. Inclusive, depois que acompanhou o número de bots, o número de contas fakes na plataforma, inclusive tentou recuar um pouco em relação à aquisição, mas a mesma foi noticiada. A maior aquisição de uma empresa feita por uma única pessoa, por uma pessoa física na história. É a maior aquisição de uma empresa feita por uma pessoa física na história. A compra do Twitter no valor de 44 bilhões de dólares, equivalente a 215 bilhões de reais. Uma rede social que concentra 217 milhões de usuários. Então, olha a bagatela paga por esta rede social. Vocês devem recordar que Elon Musk prometeu, assim que anunciou a compra da rede social em 25 de abril desse ano, de que não haveria mais restrições em relação à liberdade de expressão. Ele prometeu liberdade de expressão irrestrita, ampla, tá bom? Observe que o presidente brasileiro, durante a pandemia, teve 2 postagens retiradas da plataforma, pelo fato de estar replicando, de acordo com os termos de serviço da plataforma da empresa, notícia falsa. Ao desembarcar no Brasil e ao se encontrar com o presidente da República, o mesmo recebe como apelido mito da liberdade. Compreende agora o slogan do título dessa aula? Pois bem, observe o local do encontro, um município que fica a 50 quilômetros de São Paulo, capital, Porto Feliz. O encontro ocorreu em Porto Feliz, São Paulo. No momento, estavam presentes o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, casado com a Patrícia Abravanel. Estava lá o proprietário das lojas Avon, Luciano Hang, e o presidente da República, outros correligionários, outros companheiros e Elon Musk. O que os mesmos trataram é de suma importância que você compreenda o principal tema do encontro, tá? E para isso, a gente vai construir um arcabouço teórico. Observem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, nós temos uma demografia mundial. A população mundial atingiu a extraordinária marca dos 7,8 bilhões de habitantes. Essa é a população mundial. E lembre-se que a mesma ONU passou a considerar o acesso à internet um direito humano. A conectividade é um direito humano. Porém, observe o quadro, o cenário de exclusão digital. Dos 7,8 bilhões de habitantes, 3 bilhões não têm qualquer contato com a internet. Sem dúvida alguma, a maioria são moradores de países periféricos, subdesenvolvidos ou pobres, principalmente na zona rural e, obviamente, zonas de periferia de cidades. 3 bilhões de pessoas sem contato com a internet. Qual a principal razão? Sem dúvida alguma, a falta de estrutura de conexão. Pois bem, o Mark Zuckerberg
o CEO, consultor executivo organizacional do Grupo Meta, proprietário do Facebook, WhatsApp e Instagram, propôs uma internet global. Conexão acessível via satélite e batizou sua internet de conexão global gratuita de internet.org. Por que o projeto não vingou? Porque Mark Zuckerberg fazia uma exigência. Para acessar o internet.org, o usuário teria que ter um cadastro, uma conta no Facebook. O Facebook se transformaria numa espécie de navegador padrão, como o Microsoft Edge, o Opera, o Mozilla Firefox, o Google Chrome. Então, o Facebook seria o navegador padrão, a partir do qual eu conseguiria acessar essa internet global e gratuita. Porém, por que não vingou? Porque isso daria a Mark Zuckerberg e ao Facebook acesso e controle dos dados de usuários que representam praticamente toda a população mundial. Eles poderiam controlar desde uma compra realizada pela internet por um determinado usuário até o resultado de eleições. Não vingou. Adivinha que bilionário resgata essa ideia e agora propõe o quê? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está propondo lançar 42 mil satélites de sua empresa de telecomunicações chamada Starlink nas próximas décadas, levando conexão global, sem a necessidade de tanta estrutura de solo, captando sinal via satélite. O projeto de conexão global dele, o lançamento de 42 mil satélites da Starlink orbitando e garantindo internet global para a população. Pois bem, agora você compreende o principal tema do encontro entre o presidente brasileiro e o empresário sul-africano. A implementação de satélites da Starlink na região amazônica, levando conexão à internet para 19 mil escolas rurais. Porém, eu gostaria que vocês recordassem de uma frase. Elon Musk não quer o bem da Amazônia, mas sim seus bens. E eu vou tentar, a partir dessa aula, comprovar isso para ti. Então, observe. Data do encontro 20 de maio de 2022. Apelido do empresário, mito da liberdade, vocês entenderam o contexto. Ele tenta se apresentar como arauto da liberdade de expressão. Local do encontro, Porto Feliz. Principal tema, implementação de satélites da Starlink. Única empresa de Elon Musk que atua no Brasil. Única empresa de Elon Musk a atuar em território nacional. Lembrando que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, concedeu aval para que a Starlink operasse no Brasil desde o início do ano. Desde janeiro desse ano, a Starlink opera no Brasil. Concessão feita pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a proposta, turma, é levar conexão à internet para 19 mil escolas rurais, numa região norte,
onde eu tenho a menor conexão, tá bom? A região menos conectada à rede mundial de computadores é a região norte do país, especificamente o bioma Amazônia. Ok? Bom, Guilherme, qual é a contrapartida? Um dado relevante é que em 2020, 51% das escolas da região amazônica com acesso à internet. Olha como a cobertura é baixa. Se vocês observarem, a região com mais escolas conectadas à internet é a região centro-oeste. Em seguida, a região sul. E em terceiro, a região sudeste. Todas com mais de 90% das escolas conectadas à rede mundial de computadores. Região Nordeste, 77%. Região Norte, 51%. Então, Elon Musk oferece ao Brasil conexão à internet na região menos conectada do país. Porém, ele pede algo em contrapartida. Óbvio. Qual seria a contrapartida? A implantação de um sistema de monitoramento ambiental na Amazônia. Isso te preocupa, professor? Sim. E eu explico. Primeiro motivo, nós temos a nossa NASA. A NASA brasileira, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE é a nossa NASA e realiza o monitoramento do desmatamento ilegal na Amazônia em tempo real, a partir do programa DETER. Além disso, o Brasil recentemente lançou lá da Índia o primeiro satélite 100% brasileiro. Fala para mim o nome. Amazônia 1. Olha o nome do satélite. Amazônia 1. O que ele irá fazer? Como ele irá contribuir? Monitorando o meio ambiente amazônico. Então, nós temos o INPE e nós temos satélites para monitorar. Na perspectiva de alcançar esse acordo envolvendo a implementação de satélites da Starlink, vale a pena conceder um sistema de monitoramento ambiental para o homem mais rico do mundo? Fica aqui a reflexão, tá bom? Esse dado a gente já transmitiu. Primeira pessoa do mundo a alcançar patrimônio de 300 bilhões de dólares. Porém, qual é a empresa que mais contribui para o fomento dessa fortuna? Sem dúvida, as ações de uma fabricante de veículos elétricos norte-americana. Estamos falando da Tesla. As ações da Tesla nas bolsas de valores valorizam-se de tal forma que esta empresa representa, sem dúvida alguma, a maior parte do fomento de sua fortuna. Em segundo lugar, uma empresa de exploração espacial, uma empresa que tenta, sem dúvida alguma, explorar a última fronteira, o espaço. Estamos falando da SpaceX. Em primeiro lugar, Tesla. Segundo lugar, a SpaceX. E lembre-se, antes de anunciar a compra ou aquisição da rede social Twitter, o Elon Musk já era o maior acionista da empresa, o que nós chamamos de acionista majoritário, tá bom? Com mais de 3,9 bilhões de dólares investidos
na plataforma, na rede social. E ele anunciou no dia 25 de abril a compra da rede social como um todo, ok? Ou seja, o Twitter, que era uma empresa de capital aberto, com o negócio consolidado, passa a se tornar uma empresa de capital fechado, ok? Bom, essa frase eu espero que cristalize na sua mente. Elon Musk não quer o bem da Amazônia, mas sim seus bens. Mas eu preciso comprovar tal afirmação. E aí eu trago uma outra notícia do dia 9 de maio de 2022, que diz o seguinte: Tesla confirma acordo com a Vale. Lembra, a antiga Vale do Rio Doce, maior exportadora de minério de ferro do mundo, principalmente nas 3 maiores províncias minerais do Brasil: a Serra dos Carajás, no Pará, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e o maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. Lembre-se que o maciço de Urucum, a produção é voltada para o abastecimento do mercado externo, no caso específico, os países do Mercosul. No caso do quadrilátero ferrífero, nós temos a exploração tradicional de minério de ferro, que é escoado a partir da estrada de ferro Vitória, Minas, chegando ao porto de Tubarão, no Espírito Santo, onde é escoado para mercados externos, como China, Japão e União Europeia. E lá no Pará, a Serra dos Carajás, ao sul do estado do Pará, onde o escoamento da produção de minérios se dá a partir da estrada de ferro Grande Carajás, levando esses minérios até o porto de Itaqui, no Maranhão, para abastecer também países asiáticos e europeus. Tá bom? Porque eu estou falando para ti sobre as 3 maiores províncias minerais da Terra. A Tesla, fabricante de veículos elétricos norte-americano de Elon Musk, ela quer aumentar a produção de veículos ainda esse ano em 50%. Para isso, essa empresa demanda matérias-primas. E observe, as maiores reservas desse minério, a partir do qual eu tenho um aço inoxidável, resistente à corrosão, que eu posso utilizar na fabricação das baterias dos veículos, bem como da fuselagem de foguetes. Observem, as maiores reservas desse minério estão na China, onde pós-pandemia a China tem uma demanda interna por esse minério e os componentes a partir deles produzidos. E nós temos a Rússia, que também tem uma grande reserva desse minério, só que está em guerra. São mais de 105 dias de conflito, guerra na Ucrânia, e como essa empresa americana está tendo dificuldade para acessar o níquel chinês e o níquel russo, onde eu tenho reservas desse minério, 90% das reservas nacionais de níquel estão no estado do Goiás, no centro-oeste, e no estado do Pará. Pará, região norte, Pará, região amazônica. Então, o interesse do empresário seria, no momento, as reservas de níquel no Brasil. A Vale, num primeiro momento, está atuando como uma espécie de empresa transnacional. A Vale está extraindo níquel lá no Canadá para abastecer a Tesla, mas num dado momento, a Vale pode orientar
a sua produção visando a redução dos custos de produção, extraindo o minério do Brasil. Nós temos a união entre a fabricante de veículos elétricos norte-americana e o maior fornecedor ou fornecedor preferencial para produtos de níquel de baixa emissão de carbono e alto grau de pureza, a Vale. Agora você compreende finalmente essa frase, tá bom? Então, professor, o senhor acredita que na minha prova o Elon Musk pode se fazer presente? Sim. E dessa forma estou encaminhando um TD com algumas questões que envolvem o empresário e que envolvem o projeto Conexão Amazônica. Logo, logo, estou dando um pulinho aí na capital para a gente ministrar um madrugadão ao vivo, para a gente trocar muitas ideias contemplando N temas de atualidades e, se possível, por que não, um aulão presencial para que eu possa ter a grata satisfação e honra de te conhecer, tá bom? Um abraço grande, vem com o tio Gui, até a próxima, se Deus quiser.